Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Metin 2 em 2024. Esta é mais uma parte desta série bacana aqui no canal. Agradecer desde já a todos os que têm dado aqui o seu contributo nesta série através dos comentários. É muito importante para mim ir lendo os vossos comentários até para perceber quais é que são os pontos de análise que estão mais em cima da mesa neste momento. Eu quero aproveitar este início de vídeo, obviamente, sempre para pedir o mesmo, deixarem like, subscreverem o canal e comentarem no final deste vídeo com ideias para falarmos em próximos vídeos, ok? Quero também aproveitar o início, antes de darmos início aqui ao tópico que vocês já viram no título, relacionado com o Item Shop, que é basicamente para explicar que eu penso que no último vídeo ficou mal explicado a minha noção de pay to win e pay to play. Houve de facto aí uma dúvida em relação a isso, inclusive houve um comentário muito bacana de um subscritor a falar sobre isso, e eu quero vos dizer que se ficou mal explicado e se de facto não consegui expressar corretamente a minha ideia, eu tenho plena consciência de que o facto de se pagar uma mensalidade para jogar um jogo não o torna pay to win, torna-o sim pay to play, ok? Portanto, obviamente que eu devo-me ter expressado mal e se calhar as coisas não ficaram devidamente clarificadas no último vídeo, mas pronto, só para deixar isso claro, eu tenho essa noção, mas fiquei contente que me tivessem a dar até alguns exemplos de outros jogos para que seja possível nós debatermos um bocadinho em relação a isso, e eu já vos disse que irei fazer um vídeo daqui mais um tempo desta série em que será obviamente só responder a comentários. Há aí comentários muito bacanos para ler e para analisarmos, ok? Entretanto, tenho estes tópicos ainda para falar e vou então começar aqui por abordar esta questão da Item Shop. Como vocês sabem, Item Shop é um tema fraturante quando nós analisamos um jogo. Neste caso vou falar sobre o Metin 2, que é aquele jogo que nós obviamente nos importamos neste momento, mas isto é um problema transversal a praticamente todos os jogos. Isto porque a forma como as empresas se financiam é sempre uma questão controversa, porque os jogadores tentam sempre que os jogos não dependam de dinheiro para conseguirem ter a sua evolução, e as empresas tentam sempre que haja uma evolução que tenda a ser paga, com o objetivo de, obviamente, eles conseguirem retirar lucros e conseguirem ter, obviamente, condições de sustentabilidade da empresa. Já disse, obviamente, algumas 30 vezes, não sei se já repararam, mas está-se bem. Pronto. Como vocês devem perceber, a Gameforge e a WebZen necessitam de fundos. Esses fundos são utilizados para proveito próprio, não é? Para dividir lucros pelos acionistas das empresas, mas também são utilizados para pagamentos de equipa, para pagamentos de licenças. Neste caso, a Gameforge terá que fazer dinheiro no jogo para conseguir ter dinheiro depois para pagar a licença anual que paga, ou anual, ou sei lá qual é que é a periodicidade que paga a WebZen para distribuir o jogo deles, assim como domínios, máquinas, etc, 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 ok? É necessário dinheiro. Portanto, não está aqui em causa, nem nunca esteve, a necessidade ou não de uma empresa ter que se financiar, ok? Pronto. Obviamente que há aqui diferenças. Pronto. Há os jogos que são free to play, como é o caso, ou era o caso, do Metin 2 em geral, que vocês simplesmente faziam download e começavam a jogar, ninguém vos cobrava dinheiro nenhum por isso, mas depois havia as chamadas microtransações dentro do jogo que causava aqui esse envio essa transferência de fundos para as empresas. O que é que acontece? O problema está quando essa item shop dentro do jogo está demasiadamente envolvida no que a gameplay diz respeito, e quando afeta de forma quase indiscriminada as diferentes fases da evolução. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos lá ver uma coisa. Quando o Emerald se tornou um servidor que era pay to play, ok? E quando houve então essa obrigatoriedade de se pagar uma mensalidade para se entrar num jogo, obviamente que isso marcou aqui uma mudança de paradigma no Metin 2, porque até então nunca tinha havido a necessidade de pagar rigorosamente nada à cabeça para se entrar dentro de um servidor. O problema está na forma como se afina isto, porque repara, eu não criticaria em momento algum o pagamento de uma mensalidade para jogar Metin 2 se isso me desse condições de acesso a um jogo que depois não, ou que daí não decorresse mais necessidades de investimento.
Isto é, se eu entro no Emerald com uma licença de 6 ou 7 euros por mês e entro lá e a Item Shop pura e simplesmente não tem expressão no sentido da gameplay em si. Se eu tenho acesso aos itens, entre aspas, não vou dizer tudo de Item Shop, tenho, por exemplo, luva de ladrão, moeda da sorte, luva de apanhar itens, offline shop, esse tipo de sistemas que estão disponíveis na Item Shop geral, no normal. Se eu tenho acesso a esses itens de borla e de forma contínua e ou seja, indiscriminadamente, tornando um jogo um pouco mais acessível, eu consigo compreender que haja um pagamento de uma mensalidade. Agora, se eu entro no Emerald, recebo lá um bónus qualquer que nem sequer me garante 30 dias de offline shop. Para eu ter garantia de 30 dias de offline shop, tenho que ter duas contas que cada uma delas terá os 15 dias e que juntas me garantem 30 dias de offline shop. Se eu não consigo ter acesso a tudo o que está disponível na Item Shop a nível de consumíveis de jogo, então essa mensalidade é só uma forma de limpar bots. É a única forma que eu tenho de compreender essa mensalidade, porque essa mensalidade de facto pressupõe uma entrega de algumas coisas que, fazendo contas, até pode compensar a mensalidade, isto é, eles podem-vos dizer aquilo que eu vos estou a dar é superior àquilo que vocês estão a pagar de mensalidade e até aí está tudo correto. O problema é que isso vai tornar toda a gente dependente de um pagamento, ok? Porque até pode de facto valer a pena, mas se é uma obrigatoriedade, já não é uma promoção, é uma obrigação, ok? E então a única razão que eu entendo para a existência de servidores pagos, como é o caso do Ruby, que se tem que pagar para lá entrar, e do Emerald a mesma coisa com a questão da mensalidade, é precisamente esse, é por simplesmente para limitar o acesso ao jogo de bots, que é um dos grandes problemas que a Gameforge enfrenta desde sempre, que sempre enfrentou, e que uma das formas mais pesadas de resolução que inventou foi a criação de um bot legal. Mas havemos de fazer um vídeo em relação a isso. Portanto, eu não consigo compreender a forma como essa Item Shop está orientada. Pronto. Depois, temos a questão de... Há várias coisas na Item Shop do oficial, porque é assim, eu não sou a melhor pessoa e já sei que muitas das pessoas, quando eu falo sobre Item Shop e quando falo do oficial, dizem-me, mas tu não tens noção do jogo porque tu nunca jogaste o jogo, nunca chegaste a high levels, não compreendes as diferentes vertentes. Até pode ser verdade e eu posso-vos dar essa mão palmatória. O problema que se põe aqui é o seguinte: quando eu analiso a Item Shop do oficial, e se eu de facto não tenho essas condições de análise de gameplay, como vocês têm, que são jogadores há muitos anos no jogo, há coisas que vocês também não têm, que é a visão que eu tenho, que é uma visão de drone, uma visão distante daquilo que é a realidade do oficial, comparativamente àquilo que são as outras realidades paralelas que nós conhecemos. Mas lá estás tu, estás constantemente a fazer comparações entre o oficial e o privado, esquece o privado não existe, é mentira. A prova de que o privado existe e a prova de que os privados tiveram influência foi o ataque cerrado que a Gameforge criou contra eles, como é evidente. Como já vos disse que a Gameforge tem razão, já vos disse que não pode existir ilegalidades e eu não posso compactuar com elas. Fui o primeiro desde o primeiro dia a dizer que sim senhor, que eles tinham razão. Não concordava que esse ataque fosse aos criadores de conteúdo, porque nós temos o direito a fazer vídeos onde quisermos, mas apesar de tudo, as diretrizes das comunidades, tanto no YouTube como na Twitch, como na Kik, como noutras plataformas, são o que são, e portanto obviamente que nós temos a necessidade de garantir que os conteúdos que transmitimos cumprem com as diretrizes, etc. E portanto eu concordava mais que esse ataque fosse aos servidores, porque isso sim faria diferença para a missão deles, não aos criadores de conteúdo, mas é uma decisão que foi feita e está tudo dentro da legalidade e não há nada que nós possamos dizer, mas não podemos tirar daqui outra ilação que os privados têm de facto influência na comunidade. E tiveram ao longo de muitos anos, mais de uma década até, uma influência extremamente pesada naquilo que era a comunidade do oficial, porque obviamente que os privados têm uma gameplay e umas condições de desenvolvimento do jogo superiores àquilo que a Gameforge apresentou, e basta nós olharmos e fazermos uma comparação direta entre aquilo que é a gameplay do oficial e aquilo que eram as gameplays dos servidores paralelos, ok? Ou dos servidores ilegais, como a Gameforge os denomina. Portanto,
há de facto coisas nas quais a Gameforge, não digo Gameforge, digo Webs, é no oficial, não é? Há de facto coisas que o oficial tem condições muitíssimo melhores. Dou-vos o exemplo de vocês poderem ter uma conta de forma segura no oficial durante mais de 10 anos ou de 15 anos. Pode haver pessoas com contas já praticamente a chegar aos 20 anos no servidor Ibéria, malta que começou desde o Portugal server até hoje, e esses servidores foram sendo fundidos uns nos outros, e atualmente pode estar uma conta de 20 anos dentro do Ibéria, e certamente quase que estará. E portanto que isso obviamente é um ponto muito importante para a Gameforge e para a estabilidade do jogo que distribuem. Os privados nunca terão isso, mas obviamente que há coisas... estou a dizer bué da vez, obviamente, como assim? What? Os privados, claro que nunca terão isso. Nunca terão, porque infelizmente é assim. Um dia poderemos falar sobre isso. Mas pronto, mas tem outras coisas. Até o próprio desenvolvimento do jogo não estão limitados como o jogo oficial está. Posto isto, há várias coisas que eu critico e que falo abertamente, que é precisamente sobre... Para mim há uma diferença. Há os itens que são itens consumíveis e que são melhorias de gameplay, e depois há os itens, como eu denomino, itens de sistema. O que é que são itens de sistema? São sistemas, lá está, que existem in-game como forma de facilitar ou de melhorar ou de optimizar a gameplay. E são eles coisas como, por exemplo, a offline shop, como a possibilidade de vocês só apanharem os itens que vocês querem do chão, como vários sistemas desse género que são, por exemplo, de vocês terem o armazém de equipes secundários, por exemplo, um segundo inventário em que vocês têm, por exemplo, um set e depois têm o vosso set equipado e carregam lá e aquilo troca os sets. Pronto, vários sistemas desse género que para mim não são coisas compráveis. Para mim não são coisas que eu tenha que comprar para ter acesso. Para mim são sistemas que se implementam no jogo para tornar o nosso jogo mais dinâmico, mais fluido, menos chato e acima de tudo mais evoluído. Ok? E essa é a visão da Gameforge. A Gameforge, praticamente tudo aquilo que implementa dentro do jogo, implementa sempre com uma intenção: vender. E isso é uma das coisas que nós temos que criticar. Para não estar a falar aqui à toa de cor, sem dar exemplos, eu montei aqui no cenário do vídeo uma segunda janela para que nós consigamos ter aqui acesso àquilo que é hoje a item shop do jogo, ok? Pronto, isto que está aqui é aquilo que vocês conseguem ter acesso quando entram na Gameforge, quando entram no site. Podem aceder ao Gameforge Client, que é uma aplicação deles agora. Vocês entram lá, acedem a item shop, ou in-game, ou aqui no browser, como é o caso que eu estou aqui a utilizar. Quais é que são as coisas a que eu me refiro? Reparem numa coisa. Vocês veem aqui estes acessos ao Ruby, estas coisas, né? Isto é tudo a pagar. Mas, por exemplo, reforços de conta. Quando nós vimos aqui analisar estas coisas, o autocaça, isto dá um vídeo. Okay? Autocaça e bots vai ser um dos próximos vídeos desta série, portanto eu nem sequer vou falar muito sobre isto. Isto para mim é como se estivesse assim. Ok? Eu nem quero olhar para ali porque isto para mim é uma coisa abominável. Mas depois vocês têm aqui várias situações, como por exemplo, expansão de armazém. Ok? Expansão de armazém é uma das realidades que se isto não fosse, como é que eu vos posso dizer? Se isto não estivesse à minha frente, eu quase teria dificuldade em acreditar. Porque repara, vocês gastam aqui 45 moedas e o que é que vocês vão conseguir obter aqui? Mais 2 espaços no armazém, com uma duração limitada, portanto nem sequer é garantido para sempre. Aumentando o teu armazém, consegues mais espaço de armazenamento. Quando a duração terminar, deixarás de ter acesso a estes dois espaços. Vamos lá ver uma coisa. Eles estão-me aqui a dizer que eu vou precisar, para ter mais 2 espaços de armazém durante 30 dias, ok, de gastar 45 moedas. Se vocês vierem aqui ao carregar a conta, ok, eu nem sei se isto vai aparecer aqui algum dado que eu não posso, portanto, 75 moedas são 5 euros. Ou seja, nós estamos aqui a falar 5 euros, 75 moedas são 5 euros, nós estamos a falar para aí 2,5 euros para ter 2 espaços durante um mês. 2 espaços. Isto são coisas que se combatem com o quê? Com a criação de uma segunda char. Se vocês querem espaço para armazenar itens, vocês por isso simplesmente esperam pegam e criam uma conta. Vocês não precisam estar aqui a pagar para ter 2 espaços de armazém, 2 páginas de armazém. Tipo, não são coisas pelas quais nós devíamos de cobrar. Até, inclusive, devia de ser coisas
que deviam de ser adicionadas, porque vocês lembram-se, obviamente, que antigamente, mesmo no nosso inventário, nós tínhamos somente 2 inventários, 3 inventários, depois há servidores que têm 10 inventários. Repara, não é isso que torna o jogo mais ou menos difícil, isso simplesmente mascara a possibilidade de vocês, por exemplo, têm 30 mil jogadores online, mas depois 10 mil daqueles 30 mil são segundas contas, são chaves de armazém, são chaves de evento. Há pessoal que acaba por ter que criar contas só para guardar coisas de evento, só para guardar refines, só para guardar... Percebem? São coisas que não fazem sentido estarem aqui, nunca fizeram, não me fazem o mínimo sentido. Por exemplo, aquela questão da expansão de inventário, vocês já viram isso, né? Nós vamos comprando, há um item que é a expansão de inventário, que vocês, nos jogos que eu jogava, são dropáveis e também havia na Item Shop, mas vocês podem dropar in-game e depois irem aumentando os slots do vosso armazém, do vosso inventário, neste caso da personagem, comprando esses itens. Para mim faz sentido, é uma conquista que tu tens que fazer, são slots que tu tens que ir desbloqueando, são coisas eternas que tu chegas, desbloqueias e ficas com mais um slot, ok? Mas faz sentido que vocês vão desbloqueando aquilo, tenham que fazer bosses, tenham que comprar, tenham que fazer o que vocês quiserem, mas faz sentido porque é uma conquista. Agora aqui não é conquista nenhuma, isto não é desenvolvimento nenhum, isto é só farm de euros. Depois temos aqui a questão das luvas, terceiras mãos, de apanhar o dinheiro, e anel de experiência, moedas da sorte, livros de pesca. Isto aqui para mim está tudo tranquilo. Quem quer ter uma outra luva, são mais 200% de chance de pilhar itens, inclusive normalmente esta luva se taca com a luva do jogo, não tenho a certeza, mas normalmente eu acho que sim. Lá está, estas questões não tenho certeza 100% do gameplay do oficial, falo de outras realidades que conheço, mas provavelmente sim. Portanto, se tu queres comprar como forma de dar boost às tuas personagens, eu não sou contra isto, para mim está tudo certo, não tenho problema nenhum. Mas depois tenho aqui vários problemas, por exemplo, com esta segunda página, que é reforça personagem. Pessoal, este reforça personagem, para mim, é uma coisa que não me faz sentido nenhum. Isto que está aqui deviam de ser atualizações do jogo. Dou-vos um exemplo claro, que é esta questão aqui do passo dos espólios. Isto é uma coisa que eu nem sabia que existia, ok? Eu não sabia que existia isto, e muito sinceramente fiquei até um bocado chocado durante um bocado. Tive a olhar para isto assim, isto não é verdade, estão a trollar comigo, isto é para gozar. Repara, Passo dos Espólios é um item que vocês basicamente compram e que tem como objetivo filtrar os itens que tu realmente queres apanhar. Ok? Portanto, é resumidamente um sistema que nós já conhecemos há muitos anos, que existe normalmente até nas definições de jogo, acho que é de jogo ou de sistema, já não tenho a certeza, em que tu escolhes se queres apanhar só armas, se queres apanhar armaduras, se queres apanhar consumíveis, se queres apanhar bombas de yang, se queres apanhar o quê? Ok? Imagina que queres tirar armas, armaduras e outros itens, não queres apanhar isso e ficar lá no chão. Isso são itens, isso são coisas que já estão disponíveis há pelo menos... Eu não vos dizer, não vou aqui atirar para o ar à toa, mas pelo menos há 10 anos que eu contacto com esse tipo de sistemas de forma free. Ok? Eu não preciso de pagar dinheiro para conseguir aceder a estas coisas. E peço desculpa se acham que isto é algo que valha dinheiro. Isto é algo, sim, para estar disponível no vosso jogo de forma free, de forma a tornar o vosso jogo mais dinâmico, mais otimizado, mais moderno e mais adaptado às exigências da atualidade. Eu há pouco tempo estava a ver uma stream de um jogador que estava a jogar oficial e ele estava num dos mapas mais recentes e tinha duas Metins próximas umas às outras. Ele estava com um bom dano e então acabou de partir uma Metin, arrancou logo para a outra, ainda estava ali as cenas no chão e juntou-se as bombas de drops das duas Metins em simultâneo. E então ele estava a utilizar aquele famoso e tradicional método, que é meterem a câmera por cima da personagem e dar scroll up para aproximar a câmera e ele conseguia selecionar aquilo que eu quero. E eu fiquei assim, isto é jogo de 2008. Isto não é realidade. Para mim, a realidade é carregar no Z e ele apanha o que eu quero. Inclusive, organize e separa em inventários específicos, inventários de refines, inventários de livros, inventários de cenas de skills. Ok? Portanto, isto é uma das coisas que eu critico abertamente e que não acrescenta nada. Depois temos a questão eterna da questão da offline shop.
É uma luta quase que dava outro vídeo. Não faz sentido em pleno 2024 haver alguém que por sua autorrecriação considera como uma forma inteligente de jogar um jogo, deixar um computador ligado 24, 48, 72 horas com uma loja ligada, que depois por simplesmente o que vai acontecer é que deixa aquilo lá ligado, deixa durante uma noite, no dia a seguir tem que andar a dar, termina a sessão e a ir ao gestor de tarefas para mandar abaixo o client, que aquilo fica preto e nunca mais funciona. Nós sabemos como é que é. E então, basicamente, tens de deixar o teu computador a consumir eletricidade durante 3, 4, 5 dias. Eletricidade essa que nós sabemos na Europa que está cada vez mais cara. E, portanto, não é, isto é quase uma segunda... Isto é quase como vos tornar pagadores de uma mensalidade também. Só faltava a Gameforge fazer parceria com alguma empresa de eletricidade da Europa, porque vocês terem um computador ligado em simultâneo tantas horas somente para estar dentro de um jogo com uma loja aberta é uma coisa que não cabe na ideia de ninguém. E terem que pagar para ter acesso a um servidor para ter acesso a um sistema que está em qualquer servidor implementado na perfeição há pelo menos 10 anos, não faz sentido nenhum. Isto que aqui está é Metin 2008. Peço-vos desculpa, mas isto é Metin de 2008. Falou-se em offline shops quando se começou a falar em alterar CHs automáticos e esse tipo de situações que nem sequer hoje está implementado, já esteve tirar ou não foram capazes de resolver. Portanto, são realidades que não fazem sentido a existência disto. Mas isto é uma das formas de aumentar a capacidade de compra e venda de itens e quem tem isto consegue vender muito mais, consegue escoar mais stock. Amigos, toda a gente tem que ter direito a isto. Isto não é uma questão de vender mais ou uma questão de vender menos. Isto é uma questão de lógica, é uma questão de adaptação a 2024, ok? Porque isto não faz sentido. É a minha opinião, vocês terão a vossa, mas para mim isto era tudo para remover. É tudo coisas para implementar dentro do jogo e garanto-vos só por retirar estes itens aqui e colocar offline shop disponível para toda a gente, ok? Eles podiam continuar a ter aqui algumas opções, por exemplo, a opção de uma offline shop, em vez de ter 2 inventários, ter 10. De uma offline shop, ter lá aquelas customizações de offline shop, ok? Podiam ter isso na item shop, mas isso não influencia nada. Eu posso ter 3 contas e deixar as 3 contas com item shop, ok? Com offline shop. Ou posso comprar este item e tenho só uma conta com uma carrada de inventários na minha offline shop e não preciso de andar a passar itens de um lado para o outro. Mas isso é uma questão de eu querer algo mais confortável, algo mais cómodo, algo mais fácil para mim. Se eu quiser isso, eu posso pagar. Agora, eu não posso ter isto se pagar e não ter isto, e a substituição disto é deixar o meu computador a consumir energia, a desgastar peças. Não faz sentido. Ok? Depois tem aqui várias coisas, como, por exemplo, a questão das capas da bravura para mim é uma coisa que nunca na vida eu nunca atingi isto. Para mim capas da bravura deve ser uma coisa indiscriminada e disponível dentro dos jogos, nos jogos de 2024 não faz sentido. Mas é possível dropar, ok, sim senhora, mas não nas quantidades que se gastam ou seja, para gajos de high level é depois muito fácil de aceder, para gajos low level são pura e simplesmente coisas que não são assim tão fáceis, apesar de eu saber que está muito mais simples agora. Mas pronto, isto para mim é outra realidade. Há mais de 10 anos, eu digo tudo há mais de 10 anos e muito provavelmente há muito mais de 10 anos que isto para mim não é uma realidade de item shop. Depois tem aqui várias coisas, armas da luz e não sei quantos. Isto é outra das realidades que eu não consigo compreender. Não me faz sentido que haja um item, não é só aqui a espiral do tempo das missões de biólogo, é também, por exemplo, alguns itens para remover os tempos de espera das missões de cavalo, porque isso é o maior scam de sempre. É basicamente dizer-vos que vocês estão a comprar tempo e eu acho que isso não faz sentido. Para tornar difícil uma missão do biólogo é necessário tornar difícil o drop do item. Não é necessário tornar ou espaçar infinitamente a capacidade que vocês têm de entregar ou não, ok? É uma das realidades que o oficial teve desde sempre. Eu tive acesso a vários servidores em que isso era uma realidade, inclusive essa questão do espiral do tempo, que era dropável e dava jeito nos servidores que demoravam muito tempo, mas eu sempre fui contra isso. Eu acho que a missão do biólogo é uma missão que deve ter a sua dificuldade no drop do item, se assim o entenderem que deve ser muito difícil, o que eu também acho que não deve ser. Acho que as coisas devem ter meio termo. Não faz sentido eu gastar 12 horas a dropar itens para uma missão, não faz. Também não faz sentido eu gastar 10 minutos, também não faz. Acho que as coisas devem ter um bom senso e um meio termo, as coisas devem ser conquistadas e devem ter o seu tempo. Agora, este tipo de itens para reduzir tempos
Acho que não faz sentido, ainda por cima não reduz a totalidade do tempo, reduz aqui, neste caso, 30% de espera. É uma forma de farmar dinheiro e, pura e simplesmente, não há outro sentido. Depois o resto são itensitos que, por exemplo, aqui esta questão dos elixirs e estar na item shop, para nós, jogadores de servidores ilegais, como eles chamam, isto é para rir, não é? Obviamente, não faz outro sentido. Pronto, depois temos aqui mais questões. Pronto, tem aqui este cofres das lascas, não sei o quê, as cenas do casamento, não é? Que para nós também sempre foram realidades que não são realidades de item shop. Para mim, isto não é realidade de item shop. Enfim, são situações que é o que é. Este, por acaso, até nem sei o que é isto. Isto deve ser mais recente, não? Pontos do amor de um casal aumentam 2 vezes mais rápido. Ativa no próximo. Nunca tive, nunca joguei com este item. Por acaso não. Estes 6, sim. Agora este aqui, nunca tinha visto. Pronto, depois tem aqui, deixa-me lá ver aqui mais coisas, só para nós falarmos. Tínhamos aqui a eterna questão dos ermitas e dos exorcismos, cada está para aqui alguns, não sei para onde. As DDs é a mesma coisa, mas pronto, eu consigo compreender que os servidores tenham na sua gênese mais dificuldade e então que acabem por ter DDs e não sei o quê, porque são coisas que de facto têm muita influência no PVM. Por exemplo, 12 a 20% dos danos recebidos de redução é muita coisa, assim como os danos infligidos. Mas enfim, eu consigo compreender que isso esteja disponível no item shop. Neste caso até não está nas moedas, está nos escudos. Mas pronto, mas isto também só dá para obter estes escudos através das moedas. Portanto, enfim. Mas pronto, isto aqui, para mim, ermitas e exorcismos são coisas que têm que ser dropadas em matins, em bosses, em farm, porque acho que a questão das skills, por exemplo, quando abriu agora um destes servidores mais recentes, eu já não me lembro do nome dele, foi um destes servidores aqui que era, vocês tinham que chegar a nível de campeão 1 para depois fazer a passagem das contas para os outros servidores, já não me lembro agora do nome do servidor. Tinha como grande missão, como grande facilidade, o drop de ermitas e de exorcismos nos eventos e nas matins e não sei o quê, e permitir vocês uparem skills muito rapidamente. Eu sei que é uma realidade diferente daquela que eu falo. Eu não estou aqui a fazer uma crítica, por exemplo, como estou a fazer aos offline shops ou ou autocaça. Pronto, aqui é uma questão de gosto. É uma questão que para mim não faz sentido. Tal como pergaminhos da benção, isto para mim é tudo itens fáceis de obter. São coisas que não é por eu as ter com tanta facilidade que torna o jogo 1000 vezes mais fácil. Mas enfim, mas eu compreendo que seja outra realidade. Depois, o que é que eu quero falar aqui com vocês? Quero falar aqui sobre... antes disso, antes de irmos falar sobre isso, quero-vos aqui mostrar, deixa lá ver onde é que está. Acho que até estava aqui nos itens dos escudos, mas não era aqui. Deixa lá ver se eu encontro. Mercenários. Ok? Só para ver se eu consigo pôr tudo exatamente. Ora bem, pessoal, como vocês sabem, há um vídeo ainda que eu não fiz. Esta série ainda está muito incompleta. Há muitos vídeos que eu ainda quero fazer. Que é, eles recentemente mexeram no jogo para adicionar 2 sistemas. Um sistema que foi uma expansão do sistema de cavalo, ok? Que basicamente adicionou mais missões, etc. E deu ali outra importância ao sistema do cavalo, que eu considero um sistema fundamental neste jogo. E acho que foi um bom update. Acho que foi uma coisa que faz sentido, porque o cavalo, na realidade, é o teu primeiro pet. É a tua primeira montada. É a realidade que nós temos. É a primeira vez que tu no jogo tens uma adaptação, ou não é uma adaptação, uma agregação de outra coisa à tua personagem. Tu basicamente passas a conseguir te deslocar, passas a conseguir depois, mais à frente, atacar em cima do cavalo, passas a ter skills do cavalo, esse cavalo influencia depois nas tuas stats no teu dano. Portanto, lógico que é uma das coisas das quais eu tenho mais apreço e acho que tem muita influência no jogo e é muito importante. Depois, obviamente, que há as montadas que acabam por substituir um bocadinho o cavalo, mas é tua primeira montada, por assim dizer. Lançaram isso e depois lançaram também um sistema que é o sistema dos mercenários, que é uma forma que vocês têm de ter. Os mercenários são como se fossem NPCs que vocês controlam e depois os enviam para fazer umas missões para os mapas. E então é como se fosse um sistema meio que offline, que vocês não precisam estar, ou seja, vocês mandam-no fazer, depois aquilo demora um tempo e depois eles trazem recompensas e morrem e às vezes conseguem, às vezes não conseguem. Eu fiquei interessado, fiquei a ver aquilo, isto é uma coisa assim um bocadinho fora da caixa. Até estive à procura de algumas informações sobre o sistema para ver se percebia mais ou menos. Mas depois é isto.
é sempre isto, que é, quando eu entro no Item Shop, começo a perceber que é só mais uma forma de farmar euros. É o curar imediatamente os mercenários, é a licença de expansão para teres mais slots, para teres mais mercenários, é os pacotes de missão, que é para teres missões especiais, são os reforços de resistência, que é para aumentar a resistência dos vossos mercenários durante mais tempo, são as recargas de resistência, que é para vocês conseguirem ter mais resistência mais rapidamente nos vossos mercenários. Epá, isto são coisas que não lembram ao Menino Jesus. Parece que não se consegue lançar um sistema dentro daquele jogo que não seja com o objetivo depois de haver 1500 itens no Item Shop para farmar mais uns euros. Isto é errado. O sistema até podia ser interessante. Mas só compra quem quer. Mas eu garanto-vos que para fazer uma evolução interessante daquele sistema, vocês vão precisar disto. Garanto-vos o que vocês quiserem. Ok? Garanto-vos o que vocês quiserem. Ou então vai ser só mais um sistema de repetição infinita em que vocês fazem meia dúzia de coisas e acaba por não ter expressão nenhuma. Terá para quem investir. Portanto, isto não é o objetivo. Eu acho que tem aqui também as licenças que ainda não tinha visto. Já, está aqui. Não, isto é de expansão. Isto é mesmo para vocês adicionarem. Portanto, façam as contas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este acho que é o mesmo. Está em quantidades diferentes ou não? Nem sei. 9 ou 10 itens. Não faço a mínima ideia. Mas isto é outra das críticas que eu faço e é uma realidade na qual não faço sentido. Depois, pessoal, há duas formas que vocês têm a nível de disfarce e de consumíveis de viver a realidade de um MMORPG. E não só MMORPG, também noutros jogos. Que é, vocês têm uma personagem e depois essa personagem tem a possibilidade de ter adições nas suas várias vertentes. Por exemplo, tens o elmo e depois podes usar um penteado. Imagina, tens uma armadura e depois podes usar um traje. Tens uma arma e depois podes usar um traje de arma. Não é? E a forma como tu crias isto diferencia aqui qual é que é o teu objetivo. Que é... vocês têm um item dentro do jogo. Esse item dentro do jogo tem como objetivo dar-vos defesas, dar-vos ataque, dar-vos bónus, etc. Tu depois utilizas uma espécie de um invólucro, não é? Para tornar esse item dentro do jogo diferente. Para o tornar diferenciado, com uma visibilidade diferente, com brilhos diferentes, etc. E tu depois tens que escolher um de dois caminhos. Ou tornas este segundo item, esta capa, uma customização que vai tornar a tua personagem diferente, ou é uma customização, por exemplo, da comemoração de alguma coisa, de um evento sazonal, etc. E então, quem tem para mostrar que tem. Ou então tornas isso mais um item fazendo como? Por exemplo, estas questões aqui das questões das armas, deixa ver, questão do skin da arma, que é, estes skins da arma podiam ser muito bem simplesmente uma cobertura, ok? Isto podia ser basicamente uma cobertura da vossa arma, mas não. Tudo muda a partir do momento em que se acrescentam 1 a 3 bónus aleatórios. E isto depois torna-se o quê? Isto torna-se, obviamente, uma forma de acrescentar mais... Repara, toda a gente pode dizer assim, isto só para a gente não entrar sempre em conflito, que é, mas tu in-game podes comprar vouchers. Esses vouchers tu podes comprar através de Yang. Esse Yang tu podes farmar de forma free. Tu depois trocas os vouchers por moedas e compras isso em Yang. Podes. Mas o problema é que alguém para te vender vouchers, para haver procura de vouchers e para te venderem vouchers, alguém teve que meter o dinheiro alguma vez. Porque tu não compras euros com Yang. Aliás, até podes comprar, que há gente a vender Yang a euros. Mas enfim, isto é que ou seja, quando tu tornas o mercado dos vouchers algo atrativo, ok? É porque a Item Shop está claramente acima daquilo que devia. Porque a tua jogabilidade devia de ser influenciada pelo teu jogo in-game e não pela tua necessidade de Item Shop. Há alguém hoje que consiga, de forma... Eu dou-vos um exemplo claro. Eu não gosto de estar sempre a fazer referências aos outros youtubers e não sei o quê, mas lá está. Exatamente por eu não ter aquela capacidade de eu já joguei, eu vou-vos dizer aqui como é que é a jogabilidade. Parte da minha mente está ainda muito nos outros servidores. Dou-vos um exemplo, por exemplo. Houve uma série que eu acompanhei com alguma atenção até antes de começar a criar esta série, que foi a série do Mishker sobre ser free-to-play. Jogar free-to-play, em que ele estava a jogar, acho eu, de Xamã. Pronto. Eu estava a ver isso e a série depois terminou, fui vendo os caminhos dele, lembro-me até de fazer algumas reacts e não sei quantos ao vídeo, e lembro-me que a série terminou
com ele a dizer, bom, eu agora vou terminar aqui, salvo erro a 105, e pronto, e pá, daqui para a frente eu não vou dar continuidade a isto, agora já vou acrescentar aqui as coisas que já tenho das outras chaves, porque daqui para a frente era só calhau, partir, fazer infinitamente até chegar lá, era uma cena com a qual eu não estou interessado em fazer. Estamos a falar de uma pessoa que tem um mindset completamente diferente do meu e de 99% de vocês que jogam privados, porque a capacidade que ele tem de ser exposto à dificuldade infinita do oficial é superior à nossa. Portanto, se alguém, eu compreendo, ele já tem feito, não vai estar a fazer outra vez só para a série, eu compreendo, mas ele próprio tem noção do que é que representa aquele esforço. E, portanto, até as próprias pessoas do oficial têm noção que há, de facto, aqui um desfazamento entre aquilo que é a nossa realidade da nossa vida ou aquilo que é um jogo. E, portanto, isto para voltar ao exemplo de as formas que vocês têm de atalhar muitas vezes caminho, não é? Eu não estou aqui a dizer de que isto se vocês não comprarem isto, vocês não conseguem jogar. Não estou a dizer isto. Aliás, acho que nos últimos 7 ou 8 anos o oficial melhorou muito nisso, no sentido de há hoje muito mais possibilidade de vocês jogarem free-to-play do que havia há uns anos atrás, ok? A questão é possível? É. Mas com quantas horas por dia? 7, 8, 10, 12? Isso não é uma realidade de um jogador hoje em dia. Isso é a realidade de uma criança. Isso é a realidade de alguém que trabalha a fazer isso. Porque a partir do momento em que alguém trabalha 8 horas por dia e durma 7 ou 8, ok? Tem que sobrar algumas horas. E essas horas garanto-vos que não vão ser gastas a jogar Metin 2. Só se for alguém que de facto ou está num período da vida em que tem tempo, ok? Ou por isso simplesmente ainda não tem responsabilidades na vida. Porque o oficial tem que começar a perceber isso. Não é pela questão de dizer que é possível fazer. É possível fazer para quem? É possível fazer para que tipo de mentalidades? Porque vocês já compreenderam que a base do jogo neste momento envelheceu. Se calhar a base do Metin 2 hoje tem 25 para cima ou mais. Portanto, são pessoas que não estão disponíveis para passar 12 horas a jogar. Quais é que são as formas de resolver? Vou comprar um traje de arma. Isto tem bónus, aumenta-me o dano. Vou comprar aqui um penteado, não sei o quê. Os penteados que não dão nada, que são puramente estéticos, quantos são? Quantos são, pessoal? São 3. Dá para comprar. Deve dar 29 moedas. Ok? Por acaso até nem são. Estes são os de ataque. Os que dão cenas PVP. Mas está aqui os outros. Está aqui cabelos. Portanto, estes aqui, quantos é que eles são, pessoal? Quantos é que eles são? Muda a cor. São 3. Muda a cor. Isto é o investimento que eles fazem nas coisas que não têm... Isto devia de custar uma moeda. Tipo, podiam pôr aqui 50 penteados a custar uma moeda. Tipo, só naquela... Mas não vale a pena investir nisto. O que vale a pena investir é em coisas deste género. Isto é que vale a pena investir. Que são coisas que fazem o quê? Boost. Ok? Que é a possibilidade... Atenção, que isto são coisas que nós já conhecemos isto há muitos anos, mas qual é o objetivo? É nós termos um item que não vos dá um bónus específico, vai-vos dar 1 a 3. E o que é que vai ser? Não sei. Mas tu depois, se quiseres muito, podes comprar aqui um passe, não é? Que basicamente transfere os bónus de um para o outro e deve de haver para aqui alguns o rodar também e o adicionar, que eu não sei onde é que isso está, mas deve de andar para aí. Deixa-me lá ver aqui os petsitos. Pets não era isto que eu queria ver, era disfarces. Disfarce é só isto? Então não dá para rodar? Como é que isto funciona? Se calhar também já estou aqui a falar pão. Aqui é os cabelos, aqui é o disfarce. Então só há isto, passar os bónus. Ainda podes comprar um. Já não precisas de escolher entre estilo ou utilidade. Mantém-te na moda com muito poder. Este item pode transferir os bónus de um disfarce para o outro. No entanto, só podes usar a transferência uma vez. Ok, já percebi. Então imagina, tu compras isto dá 1 a 3. Então depois como é que funciona? Deve de haver algum item para adicionar e a rodar, ou não? Eu sei que esse item existe. Agora, se existe no oficial, eu não faço a mínima ideia. Vocês depois dir-me-ão. Depois tem aqui a questão dos petzinhos. Isto são coisas que lhes interessam. São itens que não duram sempre, obviamente. Que depois têm aqui não só a caixa de transporte para vocês vender. Isto é do género. Vocês compram o item. Compram um pet. Vocês depois querem passar os pets. Têm que pôr uma caixa de transporte para passar, para dar para negociar. Não é? Obviamente. E então bota para cá 79 moedas que são somente 5 euros, como já vimos há pedaço. Pronto. Depois tem aqui correções, não sei quantos, pergaminhos do nome, snacks de proteína. Portanto,
O objetivo deles está nisto, é criar um item e depois ter um conjunto de consumíveis à volta do item para o tornar mais rentável, ok? A mesma coisa acontecerá certamente para aqui nas montadas, apesar de que as montadas aqui não têm essas cenas, têm só aqui os snacks do poder, que é para prolongar a duração delas. Portanto, imaginem, vocês vêm aqui, deixa lá ver mais ou menos as montadas, 3 dias, 15 forte contra monstros, 1500 de vida, 30 XP, por exemplo, alguém queira upar. Isto aqui é só para mobilidade. Deixa lá ver aqui as melhores. Montadas melhoráveis, bónus selecionáveis, duração limitada após a troca do certificado. Pronto, já está. Ou seja, já está outra vez aqui esta cena. Como é que isto funciona? Por exemplo, isto eu não sei. Montada melhorável, bónus selecionável. Não sei. Isto deve ser que tipo, tu compras e depois selecionas o que é que ela tem. Mas se calhar convinha perceber o que é que ela vai dar, não? Não sei, faço ideia. Mas pronto, imaginem, só para fazermos contas, tenho aqui uma montadazita, por exemplo, para andarmos às metins, não é? 15 forte contra monstros. Pronto, são 45 moedas. Tínhamos visto que é 70 moedas, né? 75 moedas são 5 euros. 75 moedas são 5 euros. Portanto, estamos a falar aqui à volta de 2 euros e tal, para 3 dias, não é? E depois temos aqui os snacks do poder. Não é? Porque não, e nem sequer vai ser. Nem sequer vai ser. Para estas não vai dar. Montada azul e branca, não sei quantos. Não, tem que ser para estas. Atenção que isto também... duração montada, ok. Não negociável, duração em tempo montado. Mesmo assim, 3 dias não é muita coisa. Para quem andar, por exemplo, a fazer calhaus, 72 horas montado não é grande coisa. Portanto, estes snacks só funcionam para estas. Ok. Deixa lá ver. Prolonga a vida e energia para montadas melhoráveis. Deliciato montada, não sei quanto. Este snack dará uma vida. Portanto, continuas a usá-lo e tal. Eu gostava era de saber como é que funciona esta questão da seleção dos bónus. Mas enfim, portanto, com o objetivo de, logicamente, criar aqui mais um segundo item para fazer durar isto. Apesar de 7 dias montados já dura um bocadinho mais. Mas lá está, como eu vos digo, se andarem a farmar, isto vai gastar muito depressa. Depois tem aqui as coisas do cavalo, que sempre aconteceram. O programinho de esquecimento, aquilo que eu disse há bocado, tal qual como disse aos elixiros das missões de biólogo, digo aqui para os pergaminhos de redução de tempo do rapaz do estábulo. Acho que não faz sentido. Inclusive, acho que a forma como aquilo está, como as missões do cavalo estão feitas, acho só ridículo. Ir ao ponto A, voltar para o ponto B, acho que isso é absolutamente ridículo. Eu faria grandes alterações se fosse essa a minha responsabilidade. Depois temos aqui kits do cavalo, bababá. Depois temos aqui as lojas de moedas do Tigre também, com muitíssimas coisas. Pronto. Rodares. Isto é tema até que é melhor eu não entrar aqui, não é? Porque expansões de inventário, ermitas e tal, enfim, não vale a pena. Isto é o quê? 10.000 de XP de guild, utilizável a partir do nível 20. Utiliza este bilhete para doares uma quantidade média de XP à tua guild, como recompensa reparares 10 medalhas da coragem. Então, mas para doar XP é preciso pagar? É preciso ter um item? Ok. Estou a entender. Mas isto aqui já não é, isto já é moedas de tigre. Mas por exemplo, vem aqui esta questão também, que eu falei com vocês, do vidro do negócio. Isto é uma coisa que não tem nada a ver com a offline shop, ou seja, não, eu acho que não obriga a ter isso, mas basicamente tem como objetivo vocês verem, procurarem itens, né? Em vez de andarem loja a loja. Isto são coisas que normalmente estão integradas no sistema de offline shop, como uma questão que, enfim. Mas a gente há de fazer um vídeo relacionado com isso também no futuro. Aliás, até vos digo uma coisa: não sei se há no YouTube alguma coisa relacionada com isso, mas vejam o sistema de Action House que eu aqui há uns anos experimentei e fiquei absolutamente maravilhado com isso. E, por exemplo, agora estava aqui a lembrar-me de coisas que, por exemplo, não estão disponíveis, não vi aqui, tipo faixas, sistema das cenas de faixas, não sei o quê, não as vi. Mas pronto, deve estar para aí alguns, não sei. Estava-vos a dizer, o sistema de Action House é um sistema que existe há muitos anos, que infelizmente ele não funcionou a 100% logo. A primeira experiência que eu tive com ele, acho que ele depois acabou por ser desativado, porque duplicava itens e clonava e que não estava bem feito, mas era basicamente um sistema do servidor em que não existia offline shops, não existia. Portanto, não havia nada, havia um sistema que vocês tinham uma janela e arrastavam o item que queria vender para dentro dessa janela, o item desaparecia do vosso inventário, ficava lá, vocês punham o preço e depois quem vendesse, vendia e vocês recebiam o dinheiro. Portanto, não havia lojas, não havia nada, havia tipo um mercado gigante de coisas. Isso foi das melhores formas de venda de itens que eu alguma vez vi. Sistema de Action House.
foi muito bom. E pronto, pessoal, olha, eu sei que isto fica muito atabalhoado estes vídeos, são muitos temas, é muita coisa para abordar em simultâneo, mas eu acho que vocês compreendem que o erro não está na existência de alguns itens da Item Shop. Inclusive, neste vídeo eu disse-vos que é a única forma de financiamento que estas empresas têm e, obviamente, que elas precisam ter a sua sustentabilidade, mas a que custo, de que forma e com que influência dentro do gameplay. Vou deixar aí, já dei aqui a minha opinião sobre esses assuntos todos, vou deixar que vocês me digam nos comentários o que é que acham em relação a isso. E eu digo-vos uma cena, vou fazer aqui uma pergunta só para os que viram até ao fim. Qual é que vocês acham que é a necessidade de investimento mensal no oficial hoje, a nível de euros, para vocês terem uma evolução minimamente confortável? Okay? Vamos esquecer essa questão do free-to-play. Tipo, só a luvita, se calhar uma moeda da sorte, algum traje, uma montada, só para manter essas coisas. Qual é que é hoje o investimento mínimo que vocês consideram necessário para fazer esse tipo de evolução? Digam-me nos comentários, 10, 15, 20, 50 euros por mês, não sei. Digam-me vocês para nós termos aqui um termo de comparação e se puderem, expliquem mais coisas. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.